Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus. Deus no lugar de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 22, 37 e 38, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e o maior mandamento não pode ser transgredido sem consequências desastrosas para quem o faz. O mandamento não é apenas amar a Deus, é amá-lo com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todo o pensamento. Todo é todo, completo, inteiro. Não pode haver nada que descaracterize o todo. Se houver algo que tire a totalidade, é contaminação. E é por aí que o inimigo ataca. O inimigo não pode com Deus. Por isso ele vem contra os filhos de Deus e virá através daquilo que estiver no lugar do Senhor. Aquilo que estiver no nosso coração, que Ele colocou, que Ele coloca e Ele usa como contaminação contra nós. Irmãos, quando alguém diz assim: o meu pai, meu filho, minha mãe, meu marido, minha mulher, é tudo para mim. Ele coloca tal pessoa no lugar de Deus. Isto é idolatria. E põe também esta pessoa como alvo principal de Satanás. Ele vai atacar para roubar, matar e destruir o que diz ser o seu tudo. Ele ataca o ídolo e o idólatra. Mas quando Deus é tudo para alguém, Satanás não pode com Deus. Deus ele age duro para tirar o ídolo, a contaminação, como agiu com Abraão, que idolatrava o Isaac. O inimigo põe o ídolo, depois ele usa o ídolo para destruir os dois. Então, seja sábio, ouça o Senhor, tire tais ídolos do lugar de Deus no seu coração. Que o Senhor tenha o lugar de Senhor em nossas vidas. Que possamos buscar primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas, mas em primeiro lugar, sempre coloque Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença dizendo, Senhor, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Que nós Te amamos e nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, o tempo inteiro, em todo momento, Senhor, da Tua mão nos guardando, da Tua palavra nos orientando, Deus. Porque o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando em todos os momentos, Pai. Para não colocarmos ninguém em nossas vidas em primeiro lugar, a não ser o Senhor, Pai. Que o Senhor esteja sempre adiante de todas as coisas, Senhor, em nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos, continue conosco, Pai. Fala conosco sempre, Senhor, e que nós possamos
ouvir e obedecer a tua palavra em todos os momentos. Que o Senhor, Pai, que nós possamos jamais errar, colocando qualquer outra pessoa, qualquer coisa no lugar de Senhor em nossos corações, porque o Senhor habita em nós, Senhor, e porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nós agradecemos em todos os momentos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos, irmãos, vamos assistir a mais uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Lembramos a todos que o nosso programa Viver na Palavra agora vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, aqui na TV aberta, canal 9 da NET e canal 186 da Vivo. Contamos com a sua audiência. Fique na paz do Senhor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê? Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. O título da mensagem diz: cura de uma mulher paralítica. Mas em nenhuma parte do texto você vai encontrar a palavra paralítica, mulher paralítica. Então essa paralítica aí que fica por conta do João Ferreira de Almeida. Diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. É o Senhor Jesus. Ele ensinava no sábado numa das sinagogas. A prioridade do Senhor era ensinar a palavra de Deus. E a nossa prioridade, o que deve ser? A nossa prioridade deve ser aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo e também procurar ensinar aquilo que nós aprendemos, divulgar a palavra de Deus. Então nós temos que estar em concordância. Se a prioridade do Senhor era ensinar a palavra, a nossa tem que ser aprender e divulgar a palavra. É claro que nós queremos milagres, mas o maior deles, a gente vai frisar sempre, é a conversão. E a conversão vem por quê? Vem por ouvir a palavra do Senhor, ou pelo que vem a conversão? Por ouvir a palavra do Senhor. A conversão vem pelo ensinamento das Escrituras Sagradas. A conversão vem quando nós ouvimos, cremos e obedecemos a palavra. Entendo, irmãos, o Senhor fazia inúmeros milagres, né? O Senhor fazia milagres todos os dias, né? Tudo quanto é tipo, mas o objetivo maior era o maior milagre, que era a conversão, e ela só vem pelo ensinamento das Escrituras. Por isso que era a prioridade do Senhor ensinar a palavra de Deus. E o Senhor também fazia milagres todos os dias, irmãos, todos os dias da semana. Mas nós já falamos a respeito disso, que o Espírito Santo de Deus, ele registra principalmente os milagres efetuados no sábado. Por que o Espírito Santo de Deus não coloca lá numa segunda, numa terça, numa quarta-feira, sempre no sábado? Porque também tem aí um propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Combater uma doutrina, combater uma idolatria, a idolatria do sábado.
Então, vocês veem que em muitos textos, e esse é um texto, que as pessoas demonstram mais respeito e mais amor ao sábado do que pessoas. Então, esse era um propósito do Senhor, combater a idolatria do sábado também. E aqui o versículo 11 diz: e eis que estava ali, né, na sinagoga, na igreja, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Fala para o seu irmão do lado, 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, uma mulher tinha um espírito de enfermidade, diz o texto. O texto não fala que ela tinha uma enfermidade na coluna, que tinha uma enfermidade lombar, seja o que for. Fala sobre um espírito de enfermidade. Por quê, irmãos? Porque por trás de toda doença, de toda enfermidade, há uma ação direta ou indireta de um espírito maligno. Entendam, a gente prega e vai bater nessa tecla, irmãos. Todo mal tem uma ação direta, ou o espírito está lá na coluna, está lá na pessoa, ou indireta. Ele trabalhou, manipulou para que a pessoa fizesse algumas coisas que gerassem aquele mal. Então há uma ação direta ou indireta de espíritos malignos. Por isso que a nossa luta é contra espíritos e não contra pessoas. E é por isso que a gente tem que estar expulsando a enfermidade, o espírito da enfermidade. É por isso que o Senhor Jesus repreendeu a febre sobre a sogra de Pedro. Porque a febre não tem vida. Como é que ele vai falar para uma febre? Ele ordenou ao espírito que estava por trás daquela febre. Então entendam, a nossa luta tem que ser focada. É claro que nós temos que usar os recursos naturais, a medicina, os remédios, mas não devemos de deixar de usar os recursos espirituais, o nome de Jesus, o poder da oração e ordenar a saída do mal, porque toda origem, seja direta ou indireta, é causada por espíritos malignos. E aquela enfermidade no corpo há 18 anos. E aquela mulher andava curvada, não podia endireitar-se. Quantas pessoas, irmãos, que não podem se endireitar na vida? Quantas pessoas não podem andar de cabeça erguida? Quantas pessoas estão abatidas, cabisbaixas, curvadas diante de um mal? Pessoas que estão presas por um espírito de enfermidade, outras estão presas por um espírito de vício, outras estão presas por um espírito de miséria, espírito de prostituição, espírito de mentira, de traição, uma série de ação espiritual que impede a pessoa de andar de cabeça erguida, impede a pessoa de andar ereta, com consciência tranquila, porque, entendo, irmãos, isso é mais comum do que aquilo que nós imaginamos. Por isso que a nossa luta sempre será contra aqueles que impedem as pessoas de andar de uma maneira correta, de cabeça erguida, sem acusação, sem estar curvado diante de um vício, sem estar prostrado diante de um mal qualquer. Então nós temos que ordenar a saída desse mal, para que todos que andam curvados, todos que andam abatidos, levante a sua cabeça e passe a andar de uma maneira normal, né? E você quer ver um exemplo aqui, irmãos? Porque no caso específico aqui, o espírito de enfermidade estava na coluna daquela mulher e impedia ela de andar de uma maneira ereta, direita, e ela andava curvada. Mas vejam aqui em Marcos capítulo 9, 25, que esses espíritos trazem também outros males às pessoas que eles dominam ou possuem. Veja aqui, Marcos 9, 25. O caso daquele menino lunático, né? Que na realidade que também era surdo e mudo. Diz assim o texto: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Está vendo, pessoal? Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então, aquilo que o Senhor Jesus fez traz um grande ensinamento para nós. O menino não falava e o menino não ouvia. Ele tinha uma limitação grande, porque havia um espírito que conferia essa limitação ao menino, um espírito surdo e mudo. Os espíritos malignos conferem suas características malignas sobre quem eles dominam. E como o Senhor, nós temos que expulsá-los. Tá? Como o Senhor, nós devemos ordenar
que ele saia. Hoje nós ordenamos em nome de Jesus. Espírito surdo, espírito do vício, espírito da depressão, saia dele e não entres mais nele. Repita comigo, em nome de Jesus. Espírito maligno que confere deficiências, enfermidades, vícios, saiam e não voltem mais. Então, irmãos, nós temos que agir da maneira como o Senhor agiu. Tem pessoas que têm receio de fazer esse tipo de oração. Tem pessoas que não querem imitar a Cristo. Não vamos fazer aquilo que Cristo fez, mas nós devemos usar o método do Senhor, né? E agir como ele agiu. A palavra diz: ser depois imitadores de Cristo. Assim como ele ordenava, temos que ordenar. Aquele que não ordena não crê em Cristo, não crê no processo dele, não crê no método dele, e está muitas vezes sem saber, aliado ao inimigo. O inimigo é que não quer ser expulso, mas Deus quer que nós expulsemos. Ele deu ordem, em meu nome expulsareis demônio. Então tem que agir assim, como o Senhor. Devemos ordenar em nome de Jesus que tais espíritos, surdo, mudo, vício, depressão na coluna, saia em nome do Senhor Jesus. A gente tem falado aí muitas vezes a respeito do vício. Existem inúmeros tratamentos para o vício, né? Clínicas, terapias, remédios, podem ajudar, mas são paliativos, porque o que vai resolver é quando sair o espírito do vício, quando expulsar o espírito do vício. E esses lugares não expulsam. Nós é que temos que fazer essa obra, nós que temos o entendimento espiritual, o discernimento espiritual, nós temos que expulsar. E quando expulso, a pessoa fica normal, a pessoa fica curada. Botemos lá o texto, Lucas 13:11. Amém? Parte A. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é: eis que estava ali. A mulher não pediu cura para o Senhor, mas ela fez algo que possibilitou a sua cura, a sua libertação. Mesmo depois de 18 anos enferma, ela ainda estava na sinagoga, ela ainda estava na igreja. Ou seja, aquela mulher não clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura-me. Não clamou. Aquela mulher, ela só fez algo que possibilitou a sua cura, a sua libertação. Aquela mulher estava no lugar certo. Entendam, aquela mulher estava no lugar certo. E aí chegou a hora certa. A hora certa chegou quando chegou o Senhor. Vejam como é importante isso. Vejam como o Espírito Santo de Deus nos dirige e nos ensina. Irmãos, nós não sabemos a hora certa. Não sabemos a hora certa que vai ocorrer, que vai ser liberado, que vai ser curado. Então nós não devemos sair do lugar certo. Porque se você permanecer no lugar certo, a hora certa vai chegar. É isso que importa. É isso que o Espírito quer falar conosco. A mulher estava 18 anos andando curvada, não podia se endireitar. Havia um espírito de enfermidade na coluna dela. Mas mesmo assim, o texto não mostra ela clamando. O texto não mostra ela pedindo. A única coisa que ela fez, que possibilitou a sua libertação, é que ela estava no lugar certo. Dá um pulo em Lucas 4:33. Lucas 4:33 diz: estava onde? Na igreja, na sinagoga. Um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz. Não vamos prosseguir o texto. Mas o homem com um demônio estava na igreja. O espírito imundo estava na igreja. Tem que estar na igreja. Quem tem enfermidade, quem tem um espírito de enfermidade, quem tem um espírito do vício, quem tem um espírito imundo,
tem que estar na igreja. Porque ele estava no lugar certo. Não pediu, não clamou a cura. Mas foi liberto. Porque estava no lugar certo. Veja a importância, irmão. Veja a importância. Quer ver outro texto? Lucas 6:6. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também, no outro sábado, ao sábado de novo, que entrou aonde? Na sinagoga. E estava ensinando. Está vendo? De novo. Prioridade ensinar. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Aquele homem foi curado sem pedir. Ele não pediu. Se você vê o texto, não pediu. O Senhor falou, venha para o centro. Ele veio. Estica a sua mão. Ele obedeceu. Mas ele foi curado porque ele estava no lugar certo. Entendo. Demoniados, doentes, necessitados, devem estar no lugar certo. Lugar de milagres. Lugar de bênçãos. Lugar onde o Senhor está, na casa do Senhor. Então o ponto comum aí é que não pediram, mas receberam, mesmo depois de muito tempo, porque estavam no lugar certo. Qual é o lugar certo? O lugar certo é onde o Senhor está. Se você estiver no barco, o lugar certo é o barco. Mas Ele está constantemente na sua casa. Por quê? Porque na sua casa há várias pessoas concordando em torno do seu nome. Na sua casa há louvor a Deus e Ele habita entre os louvores. Na sua casa confessam o seu nome. Ele é invocado, convidado. Então, na sua casa, você vai encontrar o Senhor. E no lugar certo, vai chegar a hora certa. Entende, irmãos? Há lugares que se dizem de Deus que o Senhor não está. Tem lugares que se dizem de Deus que o Senhor não está. Que Ele não entra. Eu me lembro agora da história de um mendigo que estava passando de frente a uma igreja e ouviu um louvor bonito. Aquilo o atraiu e aí ele entrou na igreja. Mas ele era um mendigo sujo, estava cheirando mal e as pessoas do lado começaram a se inquietar. E aí veio alguns oficiais da igreja, pediu para que ele se retirasse. Falou, irmão, você está incomodando aqui, não é que você está cheirando mal, tal, as pessoas estão se incomodando. A gente gostaria que você se retirasse, né? Fica lá do lado de fora, lá. Lá dá para ouvir. E na hora que ele saiu, tinha uma outra pessoa sentada lá. E aí ele, triste, começou a comentar com a pessoa, não me deixaram ficar dentro da igreja. E aí essa pessoa falou para ele, olha, faz anos que eu estou tentando entrar nessa igreja e não me deixam entrar. Aí o mendigo perguntou, qual é o seu nome? Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível.
precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.